rapidamente uma apresentação institucional da nossa empresa, em uma introdução do momento em relação a dashboards, indicadores de saúde. Vou utilizar a palavra oportunidade, como o Felipe comentou. Acho que agora é uma oportunidade em relação a indicadores e dashboards. E depois vai ter uma apresentação prática de dashboards e indicadores usando o software, nosso software Nexo. O Nexo está aproximadamente há 25 anos no mercado. Das 40 anos que eu tenho de experiência na área de sistemas, na área de informática, 5, através da fundação da Nexo, tem dedicado ao mercado de saúde e segurança do trabalho, mercado de DHS, Environment. Todas as soluções que nós temos no mercado têm aplicações práticas, entendemos que são essenciais ao mercado e atendemos em conformidade com as normas técnicas e demandas. Então, hoje em dia, temos vários prêmios que nós colecionamos ao longo dos últimos anos. A maior parte dos prêmios foram fruto de votações de mercado. Acho importante isso. Esses aqui são alguns clientes por segmento que nós temos. Temos segmento no segmento de óleo e gás, saúde, mineração, empresas públicas, indústria química, montadoras, empresas de energia. Interessante o comentário da Shell. A Shell também é cliente nosso. O Felipe comentou sobre o presidente da Shell, falando de capital humano. Acho que é importante esse tipo de visão. Quais são alguns dos diferenciais que nós temos em termos da nossa solução? Dashboards, indicadores gerenciais personalizáveis. Eu fiquei muito satisfeito de ver a última palestra, acho que um gancho, tá? Indicadores e dashboards podem ser vai mostrar, vai ser apenas alguns exemplos, e eles podem ser personalizados e tudo o que Felipe falou dentro do contexto de dados introduzidos no sistema, podemos converter em informações como dashboards para poder fazer isso do ponto de vista de gestão prática. Todos os relatórios do nosso sistema podem ser personalizados. Temos toda uma estrutura em cloud que nós temos específica de cada cliente, cada software em cada cliente parametrizado e configurado de acordo com as necessidades. E nesse sentido, a anamnese que o Felipe comentou sobre informações de comportamento em termos de cada um dos funcionários podem ser configurados para capturar esse dado durante uma consulta médica dentro do ambulatório médico da empresa, por exemplo, né? Nossa solução DHS completa, temos mais de 45 módulos e são totalmente integrados. A solução nossa é totalmente web e pode ser utilizada via celular, mobile responsivo, e temos já versões em português, inglês e espanhol. Dentro dessa linha temos 4 soluções principais, uma solução completa. O que a Fernanda vai apresentar são dashboards gerados a partir do Nexo HS. Temos uma solução voltada para a prevenção de riscos, uma solução que atende a parte do e-social, e agora todo mundo sabe que está entrando agora no dia 8 de junho, estão entrando 3 eventos, 22, 20 e 22, 40, 22. Uma solução voltada para controle preventivo de saúde e vacinação. De novo, quanto mais dados entrarem no sistema através de processos, maior a chance de ter informações geradas em dashboards. Repetindo aqui as soluções que nós temos, solução Nexo HS, uma solução completa para a saúde, segurança e meio ambiente, vai ser o foco de dashboards, tá? Prevenção de riscos, basicamente voltado para gerenciamento nas empresas, Nexo social tanto para assessment como para prestadores de serviços. Na parte de Nexo HS, temos uma gestão completa integrada que envolve tanto a medicina do trabalho como a segurança, a higiene, a parte do e-social e previdenciária, a mensageria integrada com e-social, economia ambiental e uma solução de indicadores e dashboards de gestão já incorporada à solução. Alguns exemplos que já vêm prontos dentro do sistema e outros que podem ser confeccionados e elaborados para cada um dos clientes que nós temos, cada um dos projetos de implementação. A parte do e-social envolve todas as informações necessárias para gerar eventos. Hoje são basicamente 2210 de acidente, 2220 de atestados de saúde, 2230 de absenteísmo, 2240 de riscos.
São Nexo CPS-V, controle preventivo de saúde e de vacinação, muito em relação à questão agora da pandemia, lançamos durante a pandemia, e nós temos clientes utilizando com captura de informações para retorno ao trabalho. Tem até uma palestra que fizemos no mês de maio com o Dr. Paulo sobre retorno ao trabalho, para quem quiser assistir. No Nexo Web nós temos toda uma estrutura em cloud, tá? Disponível, tem certificação ISO 27001, muito solicitado atualmente, e temos uma estrutura própria para toda a parte de processamento em cloud. Hoje, praticamente, dos projetos nos últimos 2 anos, praticamente 99% foram feitos em cloud. Agora vamos falar especificamente de dashboards e BI, indicadores em saúde. E aqui eu vou traçar alguns pontos importantes até para a próxima apresentação da Fernanda estar dentro do contexto que nós consideramos do cenário atual. Hoje em dia, as obrigatoriedades legais, de fato, tornam imprescindível o uso de software para a saúde e segurança do trabalho. Atenção, não estou falando que seja o nosso software. Mas o software é praticamente uma necessidade, especialmente considerando o social. O social grupo 1 entra agora, no curto prazo, mas tem outros grupos que vão entrar logo depois. Então, para a geração de eventos que estão sendo pedidos pelo governo, é praticamente imprescindível o uso de software para a saúde e segurança do trabalho, que não deixa de ser uma oportunidade. Tudo o que eu vou falar daqui para frente são oportunidades em função disso. Maior parte, esse é um cenário que nós levantamos, maior parte do SESM usando planilhas para gerenciamento de informações. E aqui um comentário, depois do evento nós vamos mandar por e-mail um questionário rápido, são poucas perguntas, que depois nós vamos compartilhar o resultado dessas perguntas. O questionário vai estar voltado para dashboards e indicadores, tá? No sentido de saber como que cada empresa faz dentro do seu ambiente. O fato é que, no cenário atual, o trabalho do SESM cresceu durante a pandemia, tornando necessário alocar menos recursos para confeccionar planilhas manuais, como hoje em dia muitas vezes são utilizadas. A pandemia criou a necessidade de ter dados gerenciais mais rapidamente e com diversas variáveis, e, o último cenário, as diretorias das empresas perceberam a necessidade de contar com o SESM da empresa com gestão mais rápida e atualizada. Em outras palavras, pedindo mais dados e informações para o SESM fornecer. As dores que nós percebemos hoje na prática dentro de nossos contatos clientes ao longo dos anos. Primeiro, muitas planilhas com muita dificuldade de atualização e sem segurança relacionados a acesso e perda dos dados armazenados. Quer dizer, Excel é muito bom, eu uso há mais de 30 anos, na época eu usava Lotus, depois Excel, mas não é um método seguro de armazenamento de dados, tá? Não. Outro problema, cada empresa, e é muito comum hoje em dia, ter software dentro da empresa, mas não gera informações gerenciais. A notícia é o software que vocês têm tem que gerar informações gerenciais. No caso nosso, nós incorporamos essa geração de informações gerenciais a partir da nossa base de dados, mas é praticamente uma exigência e uma dor que muitas vezes nós vimos dentro das empresas. Um terceiro problema que está contra a tendência internacional é a existência de mais de um software de saúde e segurança do trabalho na empresa sem integração entre si. A tendência internacional é ter integração dos softwares de saúde e segurança do trabalho. Às vezes você entra em projetos que o cliente tem 5 sistemas diferentes. Impossível gerar informações com dados vindos de 5 sistemas diferentes, certamente que vai ter inconsistências. Processos manuais duplicados precisando ser eliminados. Obrigatoriedade legal do social com eventos 22, 10, 20 e 30 sendo informados pelo governo, que contará com informações em tempo real. Ou seja, o governo vai ter essas informações em tempo real. Se o governo vai ter, é lógico que o próprio gestor dentro de cada empresa também possui essas informações. Isso não deixa de ser uma oportunidade. A solicitação de informações por parte das diretorias e o custo de FAP e de SAT, que será o índice do FAP e de SAT, uma alerta crescendo devido a afastamento por doenças relacionadas à Covid. Nós vamos sentir esse efeito, talvez, não nesse ano, mas no próximo ano, que o absenteísmo vai começar a ter esses afastamentos sendo mostrados no FAP.
Aqui tem um desenho, software Nexo HS, principais processos sendo feitos usando o software e gerando dashboards, indicadores, ou seja, o processo é feito dentro da empresa, gera dados, e esses dados se convertem em informações, tanto vindo de celular, como vindo de dispositivos tipo notebook, computadores, e os dashboards sendo gerados em tempo real. Essa é uma diferença que nós temos. Alterou ou modificou, avisou, comunicou um absenteísmo, ele vai estar automaticamente atualizando em tempo real esse dashboard, não tem que fazer nenhum outro processo. Já sabe. Quais são os benefícios do uso do dashboard? Estou concluindo. Processos de emissão de atestado de saúde, acidente e afastamento já são fato obrigatório pelo social. Eliminar processos manuais de registro paralelo para alimentar planilhas de gestão. Muitas vezes temos visto feito, por exemplo, a emissão de atestado de saúde ou investigação de acidentes feito via computador e tendo processos manuais para fazer essa manual, na maior parte das vezes, utilizando planilha Excel. Menos trabalho, um benefício para os componentes do SESP, a informação já sai direto. Permitir fechar o mês ou qualquer período no dia 1º do mês seguinte, que é praticamente o fechamento a qualquer momento que for pedidas informações de gestão. Informações consistentes a partir dos mesmos dados usados pelo e-social, ou seja, comunicou sem atestado de saúde para o e-social, vai ter os mesmos sem atestado de saúde para fazer dashboards. E flexibilidade para a criação e modificação de dashboards pelo próprio usuário sem depender de mais nada. E isso aí vem a reboque da palestra do Felipe. Qualquer dashboard ou qualquer indicador pode ser criado com o nosso sistema, basta ter o processo sendo... Agora vou passar a palavra após 13 minutos, excedi um pouco, viu, Fernanda? Desculpa, falei mais 3 minutos para a Fernanda. Eu vou parar de compartilhar. Obrigado novamente. Sem problema. Aqui para você fazer a parte. Bom dia para todos e obrigado pelo convite. E lembrando que vamos mandar por e-mail uma pesquisa que depois nos comprometemos a mandar o resultado dessa pesquisa para vocês. Antes de compartilhar com vocês o resultado. Obrigado, Paulo, também pelo convite, tá bom? Edivano está aí, mas tudo bem, a mesma coisa também. Fernanda, pode falar. Olá, bom dia a todos. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, Dr. Paula, toda a equipe aí da Punch. Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação rápida, na verdade é só uma introdução ao que eu vou apresentar do sistema. Na verdade, até, né, parabenizando já o Dr. Felipe com relação às informações passadas aí, né, com as informações, na verdade, o que precisa ser feito, né? Então, nesse contexto técnico, né, para os profissionais da área médica, o que precisa ser feito, né? Então, tem todas essas pontes e essas necessidades de levantamento de informação, tem todos esses aspectos, né, sociais, ocupacionais e, né, e todos os demais pontos, né, que tem que ser levados em consideração para você fazer todo esse, né, ter todo esse cuidado com a pessoa, enfim. Falando nisso, então, até reforçando o que o Ricardo colocou, o importante dentro desse cenário é a gente saber, né, ou conhecer quais são as soluções que existem para efetivar, né, esse controle e como que esse controle pode ser feito. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, eu vou até pular o PPT, porque eu acho, né, é mais aplicável aqui a gente já mostrar a ferramenta para vocês. Eu vou compartilhar e vocês me dizem se ok. Estão vendo minha tela?
Olá, vocês estão vendo minha tela? Sim, muito bem. Ah, ok. Bom, então vamos lá. O que eu gostaria de apresentar para vocês? Então, aproveitando tudo que foi dito, né, com relação a informações, dentro da nossa solução, vou fazer só um overview, né, o Ricardo já falou sobre o produto em si, então acho que vale frisar aqui que dentro, né, das opções que a gente tem de coleta, né, dessas informações para gerenciamento e geração desses dashboards, a gente tem dentro de cada módulo, né, dentro de medicina do trabalho, do controle ambulatorial, ocupacional, audiometria, controle preventivo de saúde. Então, dentro, né, de cada, a gente consegue fazer a coleta de todas essas informações, né? Então, uma coleta importante, né, a ser colocada aqui, seria propriamente os dados, né, do atendimento clínico a esse funcionário. Importante ressaltar e até reforçar a necessidade da integração, né, da informação ocupacional com a informação assistencial, né, dita pelo Dr. Felipe. Então, dentro da nossa ferramenta, um dos pontos, né, de coleta dessa informação seria o registro das informações relacionadas a esses atendimentos, né, seja no contexto ocupacional, então durante um periódico, admissional, enfim, né, durante todas as etapas aí legalmente, né, exigidas para acompanhamento às pessoas, aos funcionários, mas como também a possibilidade, né, de ter o registro de toda a evolução, né, durante, enfim, de toda a informação durante um atendimento de triagem, um atendimento de enfermagem, um atendimento de outras especialidades. Então, a nossa ferramenta, ela tem o objetivo de centralizar todas essas informações num único prontuário, onde é possível através, né, da rotina, né, que é o primeiro ponto de coleta dessa informação, o usuário, né, registrar esse dado dentro do sistema e a partir desse dado registrado, automaticamente a solução gerar uma informação gerencial. Então, aqui como exemplo, né, para ilustrar, então dentro do prontuário dos funcionários, o profissional de saúde ele tem acesso a todo tipo de atendimento realizado, ele tem acesso a todas as informações, falando um pouquinho sobre os riscos ocupacionais aí, né, de segurança do trabalho, então ele consegue ter uma visão clara de toda a exposição, né, que esse funcionário possui, é possível fazer todas as avaliações, né, físicas, então ele tem acesso não só durante as informações coletadas durante o exame ocupacional, como no exame assistencial, ou no atendimento, né, assistencial com outra especialidade, dentro do próprio exame físico ele consegue consultar todo esse histórico, então esse é um ponto, né, são telas, enfim, dentro da nossa solução a gente consegue coletar essas informações por todos esses pontos e de todas essas um dos pontos que eu anotei que o Dr. Felipe comentou foi assim, não custa perguntar, né? Então, o que a gente consegue fazer dentro de uma solução, né? No caso da Nexo, é possível fazer toda a configuração e parametrização dessas perguntas, né? Tanto no contexto ocupacional, assistencial. Então, aqui existe toda, né, essa possibilidade, né, de coletar essas informações e a partir daí a gente gerar esses indicadores e esses dashboards, tá? Esse é um dos processos. O que é importante também frisar dentro da ferramenta? Ok, estamos na consulta, o profissional de saúde está fazendo o registro dos seus dados, ainda tem uma outra preocupação, né? O Ricardo comentou sobre o e-social.
a gente sabe que existe a necessidade, né, de fazer todo o atendimento, né, legal. Então, eu preciso mandar o ASO para o E-Social, eu preciso, né, na ocorrência de um acidente, seja por doença ou acidente típico, eu preciso mandar as informações para o E-Social. E qual que é o nosso propósito? A partir das informações, da entrada de dados na rotina do próprio profissional de saúde, essas informações sejam atendidas automaticamente, né, sem a necessidade de maiores preocupações ou passar informações a respeito, né, com planilhas ou de qualquer outra forma. Então, esse é um dos propósitos. Então, a partir do registro desse atendimento, né, o sistema, além de todo o controle, né, desse prontuário, a gente também teria a informação sendo gerada, né? Um exemplo, no caso do ASO, a gente já tem dentro do nosso módulo de social esse evento já sendo gerado, né? Dentro da aplicação, né? Ou uma automatização necessária hoje em dia. Então, a gente entende que, principalmente, né, para a área médica, o sistema deixa, né? Ele permite que o profissional, ele se preocupe e foque, né, na atenção à pessoa, e nós, né, como software house, enfim, nós disponibilizamos uma solução para que seja atendido toda essa parte legal e técnica, né? Então, então dentro desse contexto, realizando atendimento, né, eu tenho a informação do E-Social e eu também tenho informação gerando dentro desse dashboard. Então, eu só quis fazer um overview com relação às informações, aos tipos de informações e coletas que possam, né, ser feitas dentro da ferramenta. E agora eu vou mostrar para vocês quais que seriam as saídas, né? Então, pensando após o registro de um atendimento clínico, eu já, né, apresentei aqui muito rapidamente que ele vai estar gerando o evento, né, caso seja aplicável, né, então no atendimento ocupacional não admissional ou, né, com os exames complementares relacionados a esse exame, eles vão ser coletados para enviar por E-Social, isso é uma preocupação do sistema, né, e essa informação automaticamente ela vai estar alimentando os nossos dashboards. Então, mostrando aqui para vocês, como o Ricardo colocou, dentro da nossa ferramenta, a gente já disponibiliza, existe a possibilidade também, e eu vou mostrar rapidinho, para a criação, para o próprio usuário poder fazer a criação desses dashboards, né? Então, aqui é um exemplo, né, clássico aqui né, obtendo uma informação gerencial sobre, né, o panorama de absenteísmos registrados, apresentando CIDs, né, e uma visão setorial, né, onde esses CIDs prevalecem, e dentro de uma visão de um período, né, esses dashboards eu consigo, dentro da própria ferramenta, habilitar alguns filtros, então, para a seleção e restrição do próprio usuário. Então, aqui o usuário consegue, em tempo real, ter uma visão de uma doença específica, né? Ele consegue selecionar até mais de uma doença, enfim. Então, dentro da nossa ferramenta, essa informação, né? Todos os nossos dashboards, eles são atualizados em tempo real, né? Então, não tem a necessidade de ficar carregando planilhas ou passando informação para a TI, enfim, né? Então, assim, dentro da própria ferramenta, o usuário consegue ter essa visão. O que é importante também colocar? Isso é um modelo de um dashboard, por exemplo. Eu tenho outras visões possíveis, né? Esse daqui é um dos modelos. Eu quero saber como que está a vacinação da minha população, né? Então, esse é um outro tipo de modelo, né, de dashboard que pode ser criado, onde ele traria, por exemplo, a quantidade de funcionários, dessa quantidade, quantos foram vacinados e quantos faltam vacinar, quais foram as vacinas, né, que foram aplicadas, tomadas, enfim. Então, todas essas informações, né, ficam disponíveis.
Então, assim, quais que eu consigo fazer, né? Onde que eu pego essas informações? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar rapidinho também para... já estou me prolongando um pouco. Dentro da nossa ferramenta, existem todas as informações que são imputadas, que entram dentro, né, a partir do registro do profissional de saúde, né, ou de qualquer outro profissional da área médica, ele permite que essa informação seja listada, né, e gerida. Então, por exemplo, qualquer informação, aqui, né, alguns exemplos, mas eu quero gerar um modelo gerencial, um dashboard relacionado com afastamentos. Então, eu tenho essa opção disponível. Eu quero gerar, teve um exemplo que o doutor comentou, o doutor Felipe também comentou, que é com relação ao controle preventivo. Então, quantas pessoas que participaram do meu controle preventivo, qual foi a taxa de adesão. Então, assim, aqui é um exemplo de todas as informações contidas no sistema que podem ser, né, a partir dela, criada alguma visão de dashboard, ok? Então, assim, são muitas opções. Eu quero que a informação, alguma pergunta da ficha médica, né, que a gente chama aqui de anamnese, que ela seja considerada para eu traçar um mapa ou um perfil, né, epidemiológico ou voltado à área de programa preventivo, né, a questão de ter toda uma visão, né, multidirecional a pessoa. Então, eu consigo determinar indicadores a partir das respostas, das perguntas e respostas da ficha médica. Eu posso criar os questionários até... né, foi colocado algumas metodologias utilizadas na questão de risco, então a gente consegue criar esses questionários e a partir deles gerar esses dashboards, né, para a gestão. Então, as possibilidades, elas são inúmeras, né, a possibilidade de criação desses dashboards, ela não é tão... ela né, é possível ao usuário final, e tem essa, né, e temos todas essas facilidades. Um outro ponto, né, só para mostrar aqui um pouquinho sobre as informações, em tempo real, o próprio usuário, ele consegue fazer a modificação desses relatórios, né, desses gráficos. É possível restringir essas informações. Aqui eu posso mudar a figura, eu posso colocar, mudar a cor, enfim. Então, dentro da própria ferramenta é possível ter essa, né, essa flexibilidade aí para enxergar da melhor forma a informação, né, e a partir dela ter as ações, enfim, ter todas as, né, atender aos objetivos da existência desses indicadores. É possível também salvar essa informação em PDF, fazer exportação para colocar numa apresentação, enfim. Então, aqui são algumas, né, das opções que se tem para criar esses dashboards, e existe essa facilidade, ok? O nosso objetivo, né, dentre a criação e, né, de todos esses indicadores, é que a partir da entrada da informação dentro do sistema, todos esses resultados, eles são possíveis. O Dr. Felipe mostrou algumas opções, né, né, de alguns indicadores, mas até pela nossa capacidade, né, e pela flexibilidade das informações, das fontes de dados que a gente pode trabalhar, né, se torna inúmeros aí a possibilidade de visões que a gente pode ter dentro da nossa ferramenta. Posso complementar um ponto aí, Fernanda? Claro. Então, a Fernanda comentou que o próprio usuário pode fazer. Tudo que foi mostrado, a manipulação, a navegação é muito simples. Não é preciso chamar a área de TI para fazer nenhum dashboard. Não é preciso conhecer informática. Quando a Fernanda apresentou essa lista é totalmente intuitiva. Sim. Captura de informações, e uma lista muito grande.
Como nosso software tem mais de 45 módulos, praticamente os principais indicadores, tanto assistenciais como ocupacionais, podem ser obtidos. Alguns já vêm como exemplo dentro da nossa solução, mas a principal mensagem é que, seguindo a tendência internacional, dentro da empresa, a tendência é ter um único sistema integrado, tá? Isso é uma tendência muito forte para o software DHS fora do Brasil, internacionalmente. E a segunda tendência, até produto da pandemia, é automatizar todos esses dashboards e não depender mais de um monte de Excel difíceis de serem atualizados, com informações que nem sempre são confiáveis. A navegação é muito simples, as informações, os dados ficam lá disponíveis a qualquer momento, para o próprio profissional, para o gestor obter, e com os exemplos que nós temos, mais, digamos, o que a própria Fernanda mostrou agora, fica muito claro que, digamos, esses dashboards podem ser obtidos muito facilmente. Novamente, Paulo, Cláudia, muito obrigado pelo convite. Fernanda, muito obrigado pela apresentação também. Espero que poder atendido do ponto de vista do como fazer isso na prática, tá? O que, com certeza, tanto Paulo, Felipe, os profissionais aí, vocês são especialistas em definir o que, e a ideia é que tanto esse que como o que vocês definem, mas o como, a novidade é o seguinte, ou como vocês podem entrar no Nexo e fazer isso direto. Então, começando com nossas perguntas, a Janaína Monjardim nos pediu que o Dr. Felipe respondesse como mensurar os riscos sociais, avaliação do suporte familiar e social. Bom, primeiramente, parabenizar aí os colegas pelas brilhantes exposições também, que trazem aí vão conectando todos esses pontos, né, do tema indicadores, do tema cuidado amplo, excelente. Bom, Janaína, os riscos sociais, né, então, o risco de vulnerabilidade social, de vulnerabilidade familiar, eles podem ser avaliados através de algumas ferramentas que a gente tem disponíveis, né, que são validadas. Nós aqui utilizamos a escala do programa Mais Vida, que é um programa desenvolvido entre o governo de Minas Gerais e a UFMG, ali por volta de 2011, 2012. E é bem simples, sabe? Tanto o social quanto o familiar, eles têm em torno de 6 ou 7 perguntas, que são de resposta simples, sim, sim ou não, binário. Então, aí para os dados isso facilita bastante também. Então é isso, a gente utiliza essas ferramentas que tem essa validação, mas tem outras também disponíveis, tá? Muito obrigada. Alguma consideração, Elisa? Então, vamos em frente. A outra pergunta da Mariana Alves Lemos. Quais instrumentos validados para o score de riscos sociais? Também para o Dr. Felipe. Tá. Acho que é o mesmo tema, né? Então, só para reforçar, nós utilizamos essas duas escalas do programa Mais Vida, tá? Que é parceria do governo de Minas com o pessoal da geriatria da UFMG, mas que tem aplicação ampla. Obrigado pela pergunta. Temos mais uma aqui, sobre a mensuração da autopercepção da saúde e capacidade para o autocuidado. Como mensurar? Aí para os palestrantes. Posso? Bom, vou falar o que a gente utiliza aqui. Igual, da mesma forma que as escalas para risco social e risco familiar, existem escalas também para mensurar a autopercepção da saúde e a capacidade para o autocuidado. Utilizamos aqui para avaliação
da autopercepção da saúde. Uma pergunta simples, tá? Que é qual que é a percepção da saúde da pessoa comparada a pessoas da mesma idade e sexo, e com resposta simples também, que é boa, muito boa ou péssima, boa, muito boa ou ótima, e ruim, muito ruim ou péssima. Essa pergunta simples também já foi validada em estudos anteriores, né? Um estudo de percepção, de autopercepção da saúde na população atendida pelo Serviço de Atenção Primária de Porto Alegre, foi publicado na Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade no começo da década passada também, e validou, e tem alguns achados interessantes, inclusive. Bom, e a capacidade para o autocuidado, o governo de Minas também tem uma proposta, que essa já veio em 2013, tá? Na linha de cuidado de hipertensão, diabetes e doença renal crônica, que é interessante. E também eu incluo a adesão ao tratamento como uma vertente aí da capacidade para o autocuidado, e utilizo a escala de Moresky e Green. Tá? Elisa, lá no SESI, alguma linha aí como... Felipe, muito obrigada e parabéns pelas suas contribuições desses questionários, porque o que eu vejo muito na prática, né, que eu gosto de brincar, são com as ideias de jirico, né? As pessoas pegam os questionários e querem incluir nos programas de avaliação e querem mudar uma pergunta no questionário. E o questionário invalida. Muito importante a gente saber que os questionários precisam ser validados. Você não pode traduzir um questionário simplesmente. Isso é um ponto muito importante para a nossa prática. Os questionários têm que ser validados depois que eles foram traduzidos, porque senão não tem aplicabilidade nenhuma, né? Isso é um ponto muito importante. O SESI usa muitos questionários, os questionários, o SESI tem uma base de dados muito boa, a gente usa bastante. Presenteísmo, eu acho que é a maior pedra no nosso sapato, né? Uhum. Mas eu acho que o importante, a mensagem é a gente sempre usar questionário validados. E aí vai uma sugestão, viu, para a Punch, a gente podia fazer um banco de dados dos questionários validados. Boa. Porque isso ajuda muito, sabe, para uma base de dados para a gente poder aplicar, para fazer ferramentas, isso é muito interessante. Muito boa. E quanto mais for unificado isso, né, Elisa, quanto mais pessoas utilizarem a mesma ferramenta, melhor fica de encontrar os dados, de comparar os dados, né, para produção, publicação também fica bem mais fácil. Para a gente uniformizar, né? Isso. Ricardo, nós podemos pegar esses questionários e automatizar? Sim, esses questionários podem ser incluídos no nosso software como no que nós chamamos de fichas genéricas, tem espaço... Fichas dinâmicas. Fichas dinâmicas, fichas dinâmicas. Tem espaço, sim, e através dessas fichas dinâmicas você pode obter indicadores de gestão. Ótimo, Sim. Muito bom, excelente, boa informação. Que mais, doutora? Eu acho que tem mais uma aqui, que é para o doutor, que foi ainda na apresentação, porque eu acho que está bem direta para o doutor Felipe. Qual instrumento utiliza para avaliar a boa adesão ao tratamento? Deve ser eu acho que é do Prochaska, será que da questão do questionário de Prochaska lá, na verdade, para adesão a tratamento farmacológico, a gente utiliza a escala de Moresky Green. Tá? Então você já citou, ok. Que é uma escala de 4 ou 5 perguntas, bem tranquila de ser aplicado também. Mas, só voltando na questão do Prochaska, na verdade, é uma adesão ao comportamento, a mudança comportamental, né? Você verificar se as pessoas estão tendo mudança dos hábitos ou não,
E esse modelo transteórico é fantástico. Também tivemos a oportunidade de aplicá-lo e verificar como você pode ver, porque a mudança de comportamento, e a gente foca muito, né, nessa discussão, né, do comportamento saudável, comportamento seguro, né, é isso que vai fazer com que as pessoas tenham realmente os cuidados, né, que importam para ter para melhorar, para diminuir os seus riscos e para diminuir sua exposição a doenças. Então, podemos falar um pouquinho desse, não sei se a Elisa também já trabalhou lá na UCESI, mas se vocês puderem abordar um pouquinho o Prochaska, eu acho que é bem interessante. O SESI, em base nacional, usa bastante esses questionários de comportamento saudável, né? Inclusive, na ficha de atendimento médico tem umas perguntinhas ali, mas a nossa grande dificuldade, realmente, no questionário é que o médico, durante a consulta, não preenche. Essa é que ele não entende a importância. Propósito. Esse é o grande problema, né? Por isso que, voltando ali um pouco, de a gente colocar esses questionários nos dashboards, em algumas coisas, a pessoa, quando ela não entende o valor do que ela está fazendo, o preenchimento fica muito raso, e depois você vai tabular, e tudo. É hábito de vida, é alimentação, você não consegue estabelecer um padrão, porque o preenchimento está muito ruim, né? Isso é muito difícil. Então, quando você vê questionários de comportamento saudável, hábitos de vida, alimentação, esses questionários a gente tem uma dificuldade muito grande no preenchimento, é muito difícil. É verdade, Elisa, e é uma pena. Complementando o teu comentário, realmente, de fato, é difícil. A dica, o segredo é converter quem preenche os dados em usuário dessas informações gerenciais. Ou seja, em outras palavras, se a pessoa que preenche os dados não é usuário dessas informações gerenciais, vai ter sempre dificuldade. Agora, no momento que essa pessoa passa a usufruir desses dados para a sua atividade, para a prevenção, para análise epidemiológica, passa a perceber a importância disso e inverte a equação e passa a ser, na verdade, praticamente, passa a exigir que outros façam isso e ele também. E isso é difícil, é complexo mesmo. Eu estava na semana que passou agora com a minha médica particular, e ela falou, olha, estou saindo de um sistema manual que escrevia tudo na mão para fazer tudo via computador, né? Aí eu pergunto, mas vem cá, mas dá mais trabalho, né? Na verdade, de fato, ela ficou durante a consulta metade do tempo digitando, né? Ela falou, dá trabalho, mas em compensação, eu tenho um monte de informações que, para a minha gestão dos meus pacientes, vêm para mim a qualquer momento, né? Ela não é usuária do nosso sistema, é usuária de outro sistema do mercado, tá? Então, quer dizer, ela mesma percebeu que ela dava mais trabalho durante a consulta, mas, em compensação, tinha as informações automaticamente. Já no controle manual, para fazer todo esse levantamento, num monte de prontuários médicos, o tempo que ela gasta é tão grande que nunca fazia nenhum levantamento, né? E aí, como ela mudou de sistema, eu comecei a receber o SMS de confirmação da consulta, o e-mail de confirmação da consulta, quer dizer, começou a ter um monte de coisas eletrônicas até para otimizar o tempo dela e fazer a consulta médica no consultório particular dela. Então, a nível de gestão nos ambulatórios médicos, o grande segredo mesmo é que o próprio usuário que preenche as informações perceba que no final do mês, ou semanalmente, por quincena, vai receber essas informações, esses dados convertidos em informações automaticamente, e aí, lógico, vai ter que preencher. E, em outros casos, em empresas maiores, o Dr. Paulo falou, passa a ser uma definição do gestor, ou seja, o gestor pode estar com 5 médicos atendendo, mas o gestor vai chegar e falar, olha, no dia 1º de cada mês, eu quero isso aqui saindo automático do sistema. Isso tem um jeito de sair automático. Se ao longo do mês, esses 4, 5, 6 médicos que atendem os funcionários utilizarem no processo definido pela empresa, tendo uma anamnese ocupacional
sendo preenchida automaticamente na tela, enquanto faça a consulta, tendo todas as informações saindo do atestado de saúde, emitidos e por aí vai, e aí que vai ter as informações, e aí passa a ser uma exigência de gestão do processo da empresa. Complementando a questão do que o Felipe comentou da oportunidade, o e-social é uma oportunidade enorme para isso. Tipo assim, o governo definiu que quer os absenteísmos, os afastamentos, e tem um evento para isso, já sai eletrônico, o governo vai ter esse evento já automático. Então, nada melhor que fazer esse evento automático, mas no seu sistema de gestão do dia a dia vai ter essa informação eletrônica. E a mesma coisa em relação ao atestado de saúde. Então, a oportunidade está aí, chegou o atestado de saúde, evento 2220 do social, pode ser que não seja exigido ter uma anamnese preenchida também, mas dependendo do sistema e tendo uma facilidade para fazer isso, pode ser feito em conjunto e aproveitar justamente isso. Então, resumindo, não é simples, mas dá para implementar mesmo. A oportunidade está vindo aí eletronicamente, inclusive com a nova NR7, né? Não tem como sair os relatórios que a nova NR7 está pedindo se o processo não for eletrônico. Fazer na mão depois não dá, é muito trabalhoso. Perfeito. Muito bom, Ricardo. Felipe, você estava molhando o bico para falar. Só voltando aí ao modelo de Prochaska, né, da mudança comportamental, é interessante porque é um método, né? Então, assim, a pessoa fuma, né? Para ela parar de fumar não é simplesmente falar pare de fumar, né? Tem que entender em qual estágio motivacional, né? Qual a motivação, quais os motivos essa pessoa tem para parar ou para continuar fumando. E pode ser aplicado para qualquer mudança comportamental. E eu lembrei aqui que na semana passada, um amigo meu, psiquiatra, me ligou, me chamando para assistir o Jogo do Galo na casa dele no dia seguinte, e já estava à noite, assim, e eu estava montando essa apresentação. E aí ele falou, cara, você está fazendo o que aí? Então, eu falei, estou aqui para montar uma apresentação, então, mas estou muito cansado. Ele falou assim, então você está pré-contemplativo ainda, né? Você não está... Eu falei, exatamente. Ele já conhecia, então. Então, são essas... qual que é entender a motivação da pessoa para a mudança é muito importante para a gente ir conduzindo as pessoas ao longo dessa escadinha, né? Até chegar na ação e manutenção do comportamento saudável, né? Só para fechar a questão do Prochaska, porque ele dá uma ideia do quanto as pessoas estão evoluindo nas suas mudanças comportamentais e traz fases, né? E isso é importante para a gente trazer uma classificação e uma evolução, e a partir daí ter uma ideia se as pessoas estão realmente aderindo ao comportamento, porque senão nada do que a gente está sendo aplicado e discutindo, eu tenho um paciente hipertenso, mas se ele não cuidar, se ele não mudar os seus comportamentos pessoais, ou um diabético, ele vai continuando estar expondo ao risco e vai evoluir para uma doença em menos tempo, trazendo custos adicionais e tudo mais. Então, acho que é nesse sentido mesmo. Doutora Cláudia, que mais? Temos mais uma pergunta, que é para a doutora Elisa, da Cláudia Fernanda, que comenta assim, também tive a oportunidade de realizar esse tipo de levantamento referente aos afastados, causas e efetivar um trabalho demonstrando a necessidade de ambulatório na empresa. Você poderia exemplificar um pouco mais como que foi sua experiência na tratativa dos resultados alcançados? Bom, Cláudia, essa experiência foi muito interessante. Esse trabalho ainda acontece, né? A gente chamou de acolhimento em saúde. Foi um trabalho muito legal, foi um trabalho muito grande, muito bem feito, que é o capítulo do livro do Tratado de Gestão em Saúde, do Paulo Zétula, que inclusive vai estar lá no curso de pós-graduação. Eu falei bastante disso, mas a gente fez uma consultoria muito grande, a gente contou até com a presença do querido professor René Mendes para fazer essa consultoria, porque é claro que a gente sabe que o que a empresa quer é homologação de atestado.
né? É isso que a empresa nos pede. Ela quer homologar atestado, quer reduzir absenteísmo. Mas eu falo toda hora para os meus colegas, para os médicos lá que trabalham comigo no SESI, a empresa pode pedir o que ela quiser, não tem problema nenhum, a gente não precisa ficar bravo. Só que cabe a nós, enquanto médicos, gestores da saúde, fazer o que é melhor, né? Mostrar a ética, cuidar da saúde do trabalhador, sempre, claro, reduzindo o custo, etc. e tal, mas a gente quer cuidar da saúde do trabalhador. Então, vamos montar um modelo de acolhimento, onde a porta de entrada seja o atestado médico. Então, primeiro a gente precisa entender esse absenteísmo, né? E fazer tabulação de dado com um atestado médico não é verdadeiro nunca, né? Todos nós que sabemos, não tem como, né? Isso é coisa administrativa, que tá ali não é verdade jamais. Principalmente atestado de um dia, né? Que é atestado social. Atestado médico de um dia é atestado social, ele tem que tirar essa conta da saúde, né? Então, foi um trabalho de acolhimento, e eu lembro, assim, que quando a gente foi fazer o treinamento dos médicos, eu chamava os médicos que iam atender, eu falava assim para eles, olha, quando o trabalhador entrar no consultório, agora falando de uma coisa bem prática, assim, para vocês, o que o cara vai fazer? Porque você precisa construir uma relação de confiança, né? Essa relação médico do trabalho que vai ver o atestado, ela é muito difícil. Quando o trabalhador entrar, eu lembro que eu falava para todos isso que eu atender. A primeira coisa que o trabalhador vai fazer, vocês podem ter certeza absoluta, é vir com o atestado e enfiar na sua cara. Ele vai vir com o atestado assim, vai jogar o atestado. Você vai pegar o atestado, você não vai olhar, você vai virar, você vai pôr lá longe. O atestado não te interessa. Você não quer saber daquele atestado. Você quer acolher o trabalhador. Você quer estabelecer uma relação de confiança, você quer conhecer, você quer tabular, porque você só vai conseguir propor ação, reduzir o absenteísmo. Alguma coisa está estranha. Se está um absenteísmo enorme, você precisa entender o que é. E foi assim que foi sendo feito. Só que, como eu mostrei rapidamente ali, porque a gente estava atrasado, você tem que mostrar com número, né, pro gestor. Tem que falar, ó, eu consegui reduzir, ó, eu reduzi aqui, ó, declaração de comparecimento diminuiu tanto, de um dia diminuiu tanto. E você sabe, olha, as descobertas foram maravilhosas. O trabalho é o máximo, porque a gente pegou uns médicos engajados, a gente conseguiu fazer um trabalho, a gente descobriu cada coisa e reduziu, sim, o absenteísmo. E é um trabalho bem legal, tá? Então, foi isso, Cláudia. É assim, é um trabalho contínuo, de acolhimento, é um outro modo. E você fala assim para mim, sim, vou homologar atestado, manda vir, manda vir. Só que o que você faz dentro do consultório é outro tipo de coisa. Muito interessante mesmo. E o SESI tem feito esse trabalho, esse projeto está a nível nacional ou está localizado? É estadual e é uma coisa ali que... E assim, a demanda vem toda hora, né? Toda hora as empresas me chamam, ai, doutora Elisa, tem uma reunião com a empresa tal, que eles estão querendo homologação de atestado. Agora mesmo com o Covid, homologação, porque tem um decreto, não sei se é que veio aqui, que você afasta a família inteira, aquelas coisas, tá? Sim. Eles querem homologação de atestado que nós queremos. A gente que é o médico aqui para homologar de atestado. Eu falei, pois bem, primeiro eu faço uma apresentação, explico para eles, tal, entendo e faço, e a gente vai colocando o acolhimento, e nessa, o que a gente vai fazendo? A gente vai disseminando saúde, mudando a cultura, deixando todo mundo feliz, o empregador que reduz custo, o trabalhador saudável, e a gente vai mudando, né, a cultura em saúde. A demanda sempre é a mesma. Vem homologar atestado. E é assim que a gente vai fazendo. Muito legal. Muito interessante. Temos mais perguntas aí, doutora Cláudia? Não, não temos mais perguntas. Se me permite, doutor Paulo, só fazer um comentário em cima do que a Elisa trouxe. Eu achei interessante essa imagem, né, de receber o trabalhador, colocar o atestado de lado e conversar, né, e acolher, e, né, gerar vínculo e tal. Porque a expectativa muitas vezes nós vamos, aquela coisa policialesca, né, de nós vamos policiar, nós vamos colocar medo, nós vamos reduzir. E, cara, um programa de gestão, né, que tem o absenteísmo aí entre os temas, eu vejo que o mais importante, assim, talvez o fruto mais importante são os dados, são as informações para a gente definir as estratégias, né? E não necessariamente os resultados pontuais de cada atendimento, de cada, né,
atestado homologado, enfim. E é interessante a gente compreender esse conflito de expectativas, né? Muito bom. É verdade. É uma oportunidade diferenciada, né? Eu acho que ficou muito claro na fala da Elisa, quando expõe essa questão, tira ele de lado, põe ele na frente, conversa, sente... ontem eu fiz uma citação rápida também nessa linha, porque o atestado ele vem com muitos erros, né? Os CIDs totalmente incorretos. Então, se você for fazer vigilância epidemiológica só com base no atestado, na informação que está lá, você vai ter informação errada. E eu acho que a linha proposta aí pelo SESI Santa Catarina, cooptado aí pelo trabalho da Elisa, ficou fantástico. Deveria entrar no nacional isso, tem que ser um projeto nacional, Elisa, tem que brigar lá para entrar no projeto de inovação. Devagar nós vamos lá, devagar a gente vai... Legal. Aqui em Minas tem. Esse projeto? Sim. Ou semelhante? Então... No SESI Minas. Porque hoje o SESI já há alguns anos, né, e eu acho que o SESI evoluiu muito, né, o SESI cresceu, trouxe uma nova visão né, eu acho que ela veio para ser um suporte mesmo para a indústria, né, na avaliação das questões de saúde e segurança do trabalho. Antes era só um realizador de exames, né, e isso era uma perda de tempo gigantesco. Continua fazendo isso, mas evoluiu muito mais e virou um suporte científico, né? Então, muito bacana. Ok. Eu acho que então vamos dar oportunidade para os colegas fazerem os seus encerramentos, né, doutora Cláudia? E a última fala aí, e depois nós fechamos aqui o nosso evento. Listo. Agradecer novamente a todos pela participação, tá? Lembrar também que em mês de julho, tanto 1 e 2 de julho, estaremos com o nosso Congresso Paranaense de Medicina do Trabalho. Convidamos todos vocês. Também lembramos que também temos o e-book da INR7 com as novas mudanças. Quem tiver interesse, por favor, procure a PANTE, tá? Acho que ficou claro para todos nós que é preciso ter um controle de indicadores para o trabalho de médicos do trabalho. É uma arma fundamental para nosso trabalho e acho que ficou mais claro ainda com a pandemia, que nos obrigou a ter um controle mais exaustivo da saúde do trabalhador, não só para o absenteísmo, também definir grupos de risco e outras condutas também. Não sei se o Dr. Paulo quer ter alguma coisa. Não, eu vou pedir para cada um primeiro fazer o fechamento, e depois eu faço aí para o professor, o doutor Edivar estava lá na universidade dando aula e pediu que eu fizesse o fechamento. Então, antes, a Cláudia já fez aí de toda a coordenação. Felipe? Bom, reiterar meu agradecimento, né, a oportunidade de compartilhar e mostrar um pouco do que a gente tem feito por aqui, como que a gente tem pensado essa saúde integral das pessoas, das populações. Obrigado, Dr. Paulo. E parabéns à PANTE pelo excelente evento. Espero ter contribuído com a qualidade, né, de mais esse evento de vocês. Muito obrigado. Legal. Muito obrigado. Elisa? Primeiro, parabéns, Felipe, pela apresentação, muito científica, muito pertinente e prática para o nosso dia a dia. Ricardo e Fernanda, parabéns já mexi com o Nexo um tempo, obrigada, foi muito, a gente não consegue acompanhar, né, muda o dashboard para cá, muda para lá, mas é muito elucidativa. Quero agradecer a PANTE, Paulo, grande amigo, sempre muito bom falar. Eu acho que essa troca de experiência, essa conversa, é o que a gente precisa, né? É o que os médicos do trabalho, para compartilhar ideia, levar informação, para a gente fazer uma melhor prática da nossa especialidade, né? Tá sempre à frente e eu agradeço muito. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Elisa. Ricardo?
Obrigado, Paulo, obrigado, organização da PAMT, muito obrigado, Cláudia, pela coordenação. Excelente apresentação da Elisa e do Felipe, parabéns. Eu queria encerrar assim, contando rapidamente um episódio que aconteceu essa semana no futebol. Você me permite aí, Paulo? Posso? Rapidinho? Sim. Uhum. Tá? Eu sou torcedor do Flamengo no Rio e do River na Argentina, né? E essa semana teve o goleiro, foi um jogador, na verdade, no meio do campo, que teve que ser improvisado na função de jogador. Eu queria fazer um paralelo com absenteísmo, afastamento, epidemiologia e falta de prevenção em relação a esse evento, que ninguém na imprensa até salientou isso. Primeiro, falta de prevenção do River, podia ter inscrito 50 jogadores na Libertadores, só inscreveu 30. Quer dizer, ninguém leu informação epidemiológica nenhuma sabendo que tem Covid. Parece que não chegou essa informação no médico do time do River, do qual sou torcedor. Segundo, prejuízo para a produção do time, quer dizer, tiveram que improvisar na produção do time de futebol um cara sendo goleiro que é jogador do meio do campo, né? Quer dizer, imagina uma empresa com absenteísmo alto improvisando na produção pessoas que não tem nada a ver. Um típico exemplo de risco altíssimo. Imagina um cara do meio do campo sendo goleiro, né? Não tem cabimento, né? Ele só recebeu 2 bolas durante o jogo, né? Segundo exemplo de falta de prevenção e falta de informações epidemiológicas, tá? Então, eu queria fazer só esse paralelo, porque, de fato, como a própria Lisa comentou, a questão é de cultura, o pessoal não entende direito, o Felipe também comentou isso, o pessoal não entende direito que, na verdade, é uma questão empresarial, uma questão realmente de ter absenteísmo baixo. Durante a pandemia, agora, na nossa própria empresa, teve pessoas com Covid e faltaram 2 semanas, direto, né? Quer dizer, o pessoal está trabalhando em home office e pegou Covid, e mesmo na empresa com um número não muito grande de funcionários, acaba tendo um efeito no dia a dia, porque as pessoas ficavam afastadas, né? Imagina numa indústria você ter 10%, 12% de afastamentos em função disso. A notícia é que tudo isso aí pode ser gerenciado, pode ser administrado, pode ter indicadores preventivos para se adiantar, para ver as tendências do que está acontecendo, para não prejudicar a produção, não prejudicar o presenteísmo da empresa, enfim. Tudo isso pode ser administrado e não fazer como o time do River fez, que teve que improvisar o goleiro lá, sendo um jogador do meio do campo. Então, eu queria só fazer esse paralelo para encerrar a apresentação. De novo, parabéns pela organização e muito obrigado. Bem, não poderia, né, aqui a força da América Latina, né, a paixão, né, a paixão. Uma delas é o futebol, entre tantas outras, né, mas sempre a paixão é que nos move, né, é um ponto fundamental, e essa força existe, e por isso que temos resultados e trabalhos espetaculares. Só para dizer aí, só para adicionar isso, eu participei, né, na última empresa que trabalhei como coordenador da América Latina e também de vários eventos no mundo, e eu vou te dizer, nós aqui temos um trabalho na saúde do trabalhador muito grande, muito especial, muito diferenciado, respeitado no mundo todo, e um desses detalhes aí está na nossa gestão de indicadores. Isso é uma força que nós temos que saber muito bem como aproveitar. Vou, a pedido, então, do Dr. Edivar, fazer o encerramento aqui do evento, agradecendo primeiramente aos nossos espectadores que estão até agora aqui assistindo. Agradeço muito de coração, né, todos que estão aqui, suas carinhas, sua animação, sua presença, muito obrigado mesmo por ter ficado conosco até o final. É ótimo ver vocês participando desse evento. Pena que não podemos estar próximos para nos abraçarmos, né, que é uma parte aqui da nossa questão passional, que é importante, mas, sem dúvida nenhuma, permite com que possamos também estar em casa agora com nossos entes e poder participar do evento ao mesmo tempo. Então, tem sempre o outro lado da moeda que facilita, né? Então, isso
e não teria aí 200 pessoas participando do evento numa coisa presencial. Então, isso muda os números aí de troca de informações, né? Outro aspecto positivo nesse modelo, e que o Edevar está sabendo muito bem, né, como utilizar, o Edevar e toda a diretoria da Punch. Então, agradeço a presença de todos aqui, agradeço aos palestrantes, né? Excelentes palestras que nós tivemos agora, né? A coordenação da doutora Cláudia foi fantástica, depois do susto de ontem, né, Cláudia? Aqui está presente, viva, bela, né? Com toda a sua energia, que é sempre forte, é sempre, né? Ontem foi o susto da minha vida. Sim. Então, agora, daí a gente aprende a valorizar mais ainda, né? O que é estar aqui presente. Alma Eventos, Camila, pela organização, Franciele, a nossa assistente administrativa da Punch, sempre que organizando todos os detalhes, ao Romeu aí que fez a organização desse evento, né? Aqui a administração tecnológica desse evento, dessa live, e a diretoria da Punch por toda essa organização, ao Anexo por ter contribuído para a gente, né, aqui dentro desse evento, e eu acho que lembrando, a Cláudia já lembrou dos eventos que ele pediu para mim lembrar, mas a Cláudia já lembrou do congresso e tudo. Então é isso. Algo mais, Camila? Você quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa mais? Está tudo certo? Não, tudo certo. Só para dar um oi, obrigada pela presença de todos. Ok. Pessoal, felicidades, tudo de bom a todos. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Muito obrigada por tudo. Tá. Obrigado, gente. Tchau.